Povo abençoado, graça e paz da parte de Deus. Quero hoje trazer aqui uma palavra baseada no livro de Lucas, no capítulo 5. Palavra muito conhecida, de fácil entendimento. Vamos dizer que essa palavra aqui é um arroz com feijão. No nosso dia a dia, coisa na simplicidade, tá? Quero estar falando aqui um pouco sobre o apóstolo Pedro. A Bíblia diz no verso 1 do capítulo 5 de Lucas: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barquinhos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. O que me chama a atenção é que no capítulo 4, o próprio Jesus ele já havia curado a sogra de Pedro, na margem da Galiléia, e ele, acompanhado de grandes multidões, os apóstolos. A Bíblia diz que Jesus ele não para. E quando ele chega aqui em Genezaré, que outras narrativas vai dizer que é o mar de Tiberiade, ou Quiriete, ou mar da Galiléia, a Bíblia diz que Jesus, ele vê que a multidão o aperta. Eu percebo aqui a multidão apertando Jesus, não para pedir alguma coisa, mas para ouvir a palavra. Bom é ouvir a palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas que precisam de tanta coisa, mas a minha Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Eu percebo aqui que uma vez que a multidão começa a apertar, dá atenção para aquilo que o próprio Jesus Cristo falava. A Bíblia diz que Jesus ele encontra 2 barcos, e um desses barcos parece que é uma escolha, ou Jesus já sabia disso. Ele pega simplesmente o barco de Pedro. O interessante é que o barco era de Pedro. Jesus não pede a Pedro para usar o barco, ele vai no barco de Pedro. A Bíblia diz que ele adentra no barco de Pedro, e eu começo a perceber aqui que Jesus, quando entra no barco de Pedro, ele encontra um povo lavando as redes. E eu percebo o porquê disso. Cansado de pegar lixo, rede traz muita coisa. Eles tiveram que lavar a rede porque dá a entender que eles já estavam cientes que alguma coisa iria acontecer. O porquê disso? Porque Jesus tinha chegado. Muitas vezes erramos muito mesmo, mas vai haver um momento na nossa vida que Jesus vai chegar e as coisas vão começar a dar certo. E pela misericórdia de Deus, eu começo a perceber que o próprio Jesus, ele olha a multidão, o barco se distancia da areia e ele fica dentro do barco. Você não perceber aqui que Jesus ele sai da areia e vai para dentro do barco. E a Bíblia diz que ele começa a ensinar. Percebe que Jesus está ensinando do lado de dentro, não do lado de fora? Percebe lá atrás que o barco era de Pedro, não de Jesus? Mas uma vez que Jesus entra no barco, ele entra para dar direção, ele entra para mostrar aonde é o caminho e aonde é o local, e é do lado de dentro que ele começa a ensinar. Eu percebo que tem muitas pessoas, existe muitas pessoas querendo aprender do lado de fora, aonde minha Bíblia diz que bom é aprendermos do lado de dentro. Bom é aprendermos dentro da igreja, dentro da casa, dentro da sinagoga. É por isso que Jesus levantou homens como pastores, ministros de Deus, para ensinar as pessoas. E olha aqui Jesus, ele ensinando dentro do barco. É do lado de dentro que sai coisa boa, é do lado de dentro que sai um bom alimento, é do lado de dentro que sai uma boa refeição. Ali se encontra água potável. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, no nome de Jesus, essa palavra aqui é uma palavra de reflexão para a sua vida.
Eu sei que você já errou bastante, como eu também. E muitas das vezes amanhecemos já errando. E às vezes pensamos, poxa, será que eu vou errar novamente? Mas eu quero dizer algo para você. Jesus vai se aproximar do mar da Galileia, vai escolher o seu barco. Eu quero dizer que ele vai escolher a sua casa, a sua família. Eu quero dizer que ele vai dar direção para as coisas que você pensa, para o teu sonho, para os teus projetos. Quero dizer para você que Deus, ele está no controle da sua história. Calma, calma. O barco vai se afastar só um pouquinho da areia, tá bom? Só um pouquinho. E ele vai continuar na água. Sabe por causa de quê? Porque Jesus vai te ensinar, ele vai te mostrar aonde é que tem alimento. E dessa vez você não vai estar sozinho. Jesus vai contigo. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Graça e paz da parte de Deus.